bem com vocês? Bem, meu nome é Sandra Rafaela, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu tô aqui para falar para vocês acerca de um artigo chamado Fundamentos Filosóficos da Biblioteconomia, de Sebastião de Souza. E eu confesso que eu hesitei muito, minha gente, para falar desse artigo. Por quê? Porque ele é um artigo de 1986 e ele é um artigo que ele fala algumas coisas acerca de biblioteconomia que eu não sei, na realidade, se está diferente, se não está, se melhorou, se piorou, se avançou, se empacou, eu não sei, sabe? Então eu hesitei muito, assim, em trazer ele para vocês, apesar do intuito desse canal ser, né? Um dos intuitos desse canal ser disseminar informação sobre biblioteconomia, sobre ciência da informação, assim, informar mesmo, falar o que é Bíblia, falar o que é ciência da informação, falar sobre o que a gente estuda. E essa playlist que eu criei, né, resenha de artigo, eu tento trazer esse universo científico de uma forma mais leve para vocês, mas dentro daquilo que eu estudo, que eu sou graduada em biblioteconomia e estou fazendo mestrado em ciência da informação. Então, eu estou trazendo essa proposta assim para vocês, ó, isso existe, conhece aí, vê como é legal, vem fazer parte também. Entendeu? Então, eu fiquei meio assim ao trazer, porque eu pensei em pesquisar, até anotei aqui no post-it, pesquisar sobre como é que está essa questão na biblioteconomia hoje. Mas aí eu fiquei, peraí, porque assim, conforme eu li o artigo, né, fui fazendo meu fichamento, eu fui colocando várias interrogações. E eu fiquei, não, peraí, quem disse, né? Quem disse que eu tenho que ter resposta para todas as perguntas? Quem disse que para poder eu chegar lá e falar para a galera sobre um artigo, eu tenho que já ter pesquisado tão a fundo? Por que eu simplesmente não posso jogar as perguntas que eu me fiz como provocação para a galera? E ver o que é que rola, nos comentários, né? E também, assim, quem sabe o que eu vou falar não te desperte algum sentido de um TCC, de um artigo, de uma dissertação, de uma tese que tu queira fazer. Entende? Será que isso não desperte em você, não aguça em você uma curiosidade, algo que você possa fazer com isso? Não sei. Vou fazer aqui e a gente vê, beleza? A gente vê qual será o fruto disso, tá bom? A sementinha está sendo lançada. Então, assim, eu vou falar acerca do autor, que é como eu costumo fazer nas resenhas de artigo. Eu costumo trazer um pouco sobre o autor, eu costumo falar o que o artigo diz e costumo também colocar umas coisinhas minhas, né? Por isso que se chama resenha e não resumo. E será muito bom se você puder compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, comentar aqui embaixo, se inscrever nesse canal e vamos lá, minha gente, incentivar e propagar, né, ciência da informação, biblioteconomia, que é legal, meus gente. É legal, só isso que eu tenho a dizer. É muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal, de verdade. Então vamos lá. Sebastião de Souza, quem é? Eu digo quem é porque eu vi que ele foi condecorado com a medalha no CRB1, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia 1. Não sei exatamente que região 1 pega, mas é 1. Aí eu acho que é Brasília, mas eu não tenho certeza. Então, vou deixar aqui só como 1, CRB1. Ele foi em 2018, recebeu a medalha Rubens Alves. Deixa eu tirar aqui a dúvida. Rubens Alves, em janeiro de 2018. Então, vou dizer que ele é, porque em nenhuma fonte aqui que eu pesquisei, eu vi falando acerca de data de falecimento, graças a Deus. Então, eu vou falar como ele é, porque eu acredito que ele está vivo, ok? E é tão interessante, minha gente, você pegar um artigo tão antigo e você falar de um autor que ainda é vivo, sabe? É muito interessante, assim, porque geralmente os autores que a gente pega, assim, que são, né, clássicos, leituras clássicas da área, já não estão mais entre nós. Mas aí esse aqui, pelo que eu entendi, está. Se não tiver, me perdoem, eu não consegui essa informação onde eu pesquisei. Beleza? Sebastião de Souza, ele é mestre em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Também é licenciado em Letras Leonatinas, graduado em Filosofia e Pedagogia e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília. Então, já tive uma pessoa aqui, né, que é formada em Filosofia, formada em Pedagogia, formada em Biblioteconomia, em Letras e ainda tem mestre em ciência ainda tem mestrado em Ciência da Informação e Biblioteconomia. O cara preparado, né? A gente até pensa duas vezes em fazer uma resenha dele, mas a gente faz. Eu vi também que ele é professor aposentado da Universidade de Brasília, é considerado um dos maiores autores da CDU, né, Classificação Decimal Universal, na América do Sul. O cara é tampa. E em 2001 escreveu um livro sobre CDU. Esse livro vem tendo novas edições, atualizações e tal. Só sei que o último publicado foi em 2012. E ele se tornou em 2014, foi convidado para ser consultor internacional da CDU.
Muito chique, né? Muito assim, uma pessoa que realmente estudou, trabalhou, se desenvolveu profissionalmente a ponto de se tornar um referencial nessa área, na área da classificação decimal universal. Então, ele tem livros, sim, eu já vi esses livros dele, né? Tem a capa verde, tem a capa azul. Aquele usuário, né, que chega na biblioteca perguntando pelo livro da capa azul. Então, ele tem 2 livros da capa verde e da capa azul. E aí, é muito interessante, assim, a jornada dele, né? Você vê que é uma pessoa que realmente estuda, uma pessoa que realmente procurou se desenvolver muito bem profissionalmente, o que me inspira, tá? Não sei vocês, mas esse tipo de coisa me inspira. Então, vamos lá para o artigo. O artigo é chamado Fundamentos Filosóficos da Biblioteconomia, como eu disse. Ele é um artigo que tenta trazer ele explica a filosofia, explica a ciência, explica a biblioteconomia no meio disso tudo. A biblioteconomia como ciência e, portanto, que tem a ver com filosofia, para no final dizer o que é filosofia da biblioteconomia. Beleza? Então, ele vai discorrer sobre esses conceitos, né? Biblioteconomia, filosofia, ciência, como é que a ciência e a filosofia se separou, e aí a gente vai falando sobre isso, beleza? O artigo não é grande, ele é pequeno, como eu disse a vocês, ele é antigo, e as perguntas que eu for fazendo aqui, as provocações que eu fui tendo, as provocações que eu for fazendo, por conta das perguntas que eu fui tendo, eu anotei e eu vou colocar aqui, vai acontecer no decorrer do texto. Então, vamos prestando atenção aí com cuidado e vamos, quiçá, anotar, né? Se vocês quiserem anotar o que eu vou perguntando e pode até servir de alguma coisa aí positiva na vida de vocês, assim espero, beleza? Então, tem a introdução. Na introdução, ele faz algumas perguntas que eu vou ler aqui para vocês. Até que ponto pode-se considerar a biblioteconomia uma ciência? Quais os princípios filosóficos que fazem dela uma verdadeira ciência? Será ela apenas uma técnica ou uma arte? Ou mesmo pode-se apresentá-la como metaciência em força do seu próprio objeto, a informação? Então ele começa aqui já com essas questões. Ele diz: olha, eu tenho aqui essas perguntas, mas não significa que eu vou responder todas. Ele já começa assim. Eu acho muito interessante, minha gente, quando a gente pega artigo em que a pessoa diz: olha, são muitas perguntas, eu sei, não vou responder todas aqui, eu vou logo te dizendo. Porque quando eu, pelo menos, né, não sei se todos pensam igual a mim, mas quando eu penso no cientista, no pesquisador e numa pessoa que está ali escrevendo, eu penso que ela vai ter a resposta para tudo que ela está propondo. Eu penso, né, que é o tampa de cruz, não que ele não seja, né? Mas assim, que vai estar na ponta da agulha as respostas. A gente vai vendo, conforme vai lendo os artigos, que não é assim, tá? A galera não tem resposta para tudo, a galera não consegue colocar tudo num trabalho só, a galera simplesmente diz: ó, estou já pensando sobre isso, mas ainda não tenho resposta, ainda não encontrei, e assim a gente vai seguindo. É muito interessante perceber isso. Então ele traz, né, essas perguntas, como eu disse, diz que não tem intenção de responder todas essas respostas no texto, mas levanta algumas ideias. E ele afirma que os bibliotecários não gostam de pensar, mas de agir, ou seja, que ele já quer meio que dar uma distância entre o que seria a filosofia e a ciência, né? Que é que, ó, é porque o bibliotecário ele não gosta de ficar pensando, de ficar filosofando. Ele gosta de agir, ele é mais prático. E a prática ajuda muito na questão da ciência. Então, ele já está trazendo aqui um pensamento. E aí, no tópico 2, que se chama Filosofia e Ciência, ele explica que o homem é um filósofo nato. Por que a gente é um filósofo nato? Porque a gente tem aquela fase dos porquês, porque a gente é curioso, porque a gente procura saber informações sobre as coisas, a gente quer respostas para os nossos questionamentos. Então é um filósofo nato. A partir do momento que eu estou ali pensando sobre alguma coisa e eu quero resposta sobre aquilo, e será que tem resposta sobre aquilo? E é interessante que é um processo que meio que foi acontecendo enquanto eu estava lendo o texto, sabe? Por isso que eu gosto de ler, minha gente, por isso que eu gosto de aprender, porque é um negócio que você vai aprendendo e já vai fazendo, ou você faz que você não sabia que era algo teórico. É muito interessante assim a leitura e eu espero que vocês passem a gostar de leitura, inclusive de artigos, né? Amo sim literatura de ficção, mas também gosto de literatura de artigo. Então, ele explica que a filosofia, ela explica meio que que houve no início a filosofia e a ciência eram juntas. Só que aí, conforme a ciência foi se desenvolvendo, ela meio que foi se apartando, né? Houve uma divisão entre filosofia e ciência, mas que de princípio elas andavam juntas. E aí, elas eram ligadas, né? Digamos assim, as pessoas aceitavam elas unidas, sabe? Não é que elas hoje em dia não andem perpendiculares, entende? Mas as pessoas aceitavam que uma fazia parte da outra. Hoje em dia, em determinadas áreas da ciência, há meio que uma exclusão daquilo que é
filosófico, daquilo que é religioso, daquilo que é social. Por quê? Porque não consegue fundamentar leis, não tem leis específicas, não tem leis que regem toda aquela ciência, por ser social, por ser filosófico, não consegue. Então, algumas pessoas, uma que se chama ciência cartesiana, né? A ciência cartesiana, ela começou a dizer que para ser ciência tem que ter uma lei que rege, e essas leis que regem têm que se aplicar ao todo daquela ciência. E aí houve esse processo muito difícil entre essa parte considerada ciência e o que eles consideravam não ciência, que eram as sociais, que eram as filosofias, por conta desse processo de que só se tiver isso, mas a gente não tem, mas a gente está fazendo ciência. Aí houve esse processo. Hoje em dia, né, a gente já tem as ciências sociais mais, assim, alicerçadas, mais bem aceitas, mais tidas como essenciais, mas ainda há um embate nesse sentido, sabe? E o nosso modo de pensar na escola, ele é muito cartesiano, sabe? Espero que com o tempo mude, mas é um modo muito cartesiano. Quando a gente entra na graduação, começa a mudar. Na pós-graduação, a gente é solicitado a mudar isso, principalmente porque eu faço ciência da informação, que é uma ciência social. Então, ciências sociais aplicadas, né? Então, é meio complicado para a gente conseguir mudar isso, entende? Então, eu quero que vocês entendam também um pouco desse contexto. Eu gosto muito de trazer o contexto das coisas para vocês, acho que vocês já perceberam. Então, ele explica que a filosofia, apesar de ter tido essa ruptura, né, de algum momento, alguns pesquisadores terem dito, não é. A filosofia, ela tem uma relação geral com todas as ciências, né? Até porque antigamente ela fazia parte desse processo, mas porque também ela tenta estudar a base desses processos. E a filosofia tem uma relação diferente com cada uma das ciências. Então, a partir do momento que ela tem uma relação geral com todas, ela tem uma relação também específica com cada uma das ciências, o que é bem interessante. E ele diz, né, que a ciência visa as leis dos fenômenos, já a filosofia a natureza desses fenômenos. Beleza? Então, ele dá essa diferença aqui e traz alguns conceitos bem interessantes. No tópico 3, Biblioteconomia e Informação, ele começa a apresentar conceitos de Bíblio, né, sobre o que seria biblioteconomia, e o que ele diz que está etimologicamente correto. Deixa eu ler aqui para vocês. O conhecimento e a prática da organização de documentos em bibliotecas, objetivando sua utilização pelo maior número de interessados. Então, ele fala que está certo, né, que etimologicamente falando está correto, mas a biblioteconomia ela já avançou, né, ela não é apenas isso. Por quê? Porque ele quer trazer a ideia de que biblioteconomia poderia ter o seu nome trocado. Para quê? Para... Deixa eu achar aqui o nome. Informatologia e também ciência da informação. Ele dá 3 nomes: informologia, informatologia ou ciência da informação. Está na página 191, no começo da página 191. Então, ele começa a trazer a biblioteconomia como se pudesse também ser ciência e informação. A partir do momento que ele diz isso, ele começa a trazer elementos que Borco, no artigo que a gente já tem resenha aqui no canal, que é o que é ciência da informação de Haroldo Borco, ele... começa a trazer... Minha gente, começa a ficar muito parecido, que é algo multidisciplinar, que é, deixa eu ver aqui as outras palavras, que o objeto é informação. Então, eu começo a perceber, tipo, o que Borco falou em o que é ciência e informação nesse artigo aqui, porque ele começa a enxergar a biblioteconomia, né, Sebastião de Souza começa a enxergar a biblioteconomia como aquilo que nós chamamos de ciência da informação. Então, é óbvio que ciência da informação hoje em dia é uma coisa e biblioteconomia é outra, mas veja o pensamento da época, 1986. Veja o pensamento da época, né? Como é que andava, como é que era, entendesse? É muito bom a gente perceber isso. Então, ele começa a dizer que é por isso que é ciência, porque tem um objeto chamado informação, que é um objeto que sofre transformação, mas também faz transformação, e aí ele começa a explicar sobre isso. Então, eu até coloquei aqui como pergunta, sim, mas agora, o que ocorreu nesses anos, né, posteriores? Porque Bíblia continua sendo Bíblia, ciência da informação continua sendo ciência da informação. Quais foram, assim, os critérios, o que faltou para que biblioteconomia continuasse sendo biblioteconomia e CI ficasse sendo CI? Né? Ciência da informação. É a primeira pergunta que a gente poderia se fazer. Sim, se ele disse naquela época que era isso, hoje em dia, em 2021, não é.
certo? Então, qual é a diferença? O que ficou faltando? Por que não pôde ser? Já são perguntas que a gente pode ir se fazendo, e eu vou deixando aqui as provocações para vocês. Lembrando que ele é mestre em biblioteconomia e ciência da informação. A gente não sabe se ainda esse mestrado existe também, sabe? Porque ele pode ter sido influenciado por esse pensamento desse mestrado dele. Outra coisa aí pra gente observar. Conforme a gente vai lendo, a gente vai conversando, a gente tem várias coisas para observar. E aí, ele fala aqui sobre a atitude do profissional. Não vou muito me ater a isso, até para o vídeo não ficar muito longo. E aí ele vai falar num tópico 4 sobre biblioteconomia e ciência, que é quando ele explica que a ciência das sociais, ela surgiu recentemente para ele, né, em 1986. E aí ele fala que a CDU, ele defende muito a CDU, né, não é à toa que ele é referência em CDU, que ela foi criada com pensamento crítico e especulativo. Já outras classificações, como a de Carter, a Bliss, foi baseada no empirismo. E ele diz que aqui começa um dos erros da biblioteconomia, que eu acho que é justamente isso, a questão mais da prática do que do pensar. Beleza? Eu acho que é isso que ele quer trazer aqui. Então, ele elogia a classificação de Ranganatha, que é quase matemática, de acordo com ele, e que Ranganatha ele traz a ideia de que as possibilidades de especificar, de números de assuntos específicos que devem ser selecionados é potencialmente infinito. Ou seja, Ranganatha, de acordo com ele, né, a classificação facilitada... Deixa eu só beber água. De acordo com ele, né, a classificação facetada de Ranganatha, ela traz um entendimento de que é quase infinito o número de assuntos específicos que pode ser colocado numa classificação, porque Ranganatha, ele propõe isso, né? Ele tem uma classificação diferenciada e ele elogia, dizendo que Ranganatha é um dos maiores teóricos que a biblioteconomia já teve. E aí, ele fala que a Bíblia não possui um corpo teórico definido de teorias, de leis, porque é comum, porque ela é uma ciência social, né, a biblioteconomia, então não teria como ter essa especificidade em leis que vale para tudo, né? Então, eu vou ter aqui as perguntas. Sim, aí ele diz isso, que não tem leis, mas tem princípios, por isso que se encaixa como ciências sociais. E aí ele diz que, eu pergunto, né? No texto, ele aborda que a CI, né? Que a CI não, perdão, que a biblioteconomia está sendo quase uma ciência, né? Que ela tem, mas ela daria para ser ciências sociais e ela tem alguns pontos a melhorar ainda. Só que aí hoje é ciência, eu pergunto, né? Deve-se prestar atenção que ele fala ele falou isso, melhor dizendo, né, em 1986. Mas hoje, como está? Tem princípios que a caracterizam como ciência social? Em que difere da ciência da informação? São as perguntas que eu faço e deixo aqui a provocação. A Bíblia torna-se ciência, porém, ela tem que se aprofundar na sua verticalidade, que aqui ele traz alguns autores, entre eles Ranganatha e outro autor, que ele diz que Ranganatha, ele conseguiu, em menos quantidade, colocar mais qualidade, que são as 5 leis da biblioteconomia. Já outro autor, deixa eu achar aqui o nome dele, Thompson, traz em 17. Então, ele meio que diz, olha, prefiro as leis de Ranganatha, porque ele vai me permitir aprofundar. É menos pontos, digamos assim, e eu me aprofundo. A outra fez mais, aumentou a quantidade de números, porém ficou cada vez mais específico. Então ele preferiu a de Ranganatha, e aí ele traz as leis de Ranganatha, as 5 leis da biblioteconomia de Ranganatha, e ele fala delas e ele dá a opinião dele sobre essas teorias, né? E aí uma delas, que é a biblioteca é organismo vivo, ele diz que é a principal lei que demonstra a ciência que é a biblioteconomia. Por quê? Porque a ciência ela precisa desenvolver, ela precisa evoluir, ela precisa mudar, e a biblioteca, como Ranganatha afirma na sua 5ª lei, é um organismo vivo. Então, ele diz que
É essa a principal característica. E a informação, que é o objeto da biblioteconomia, que faz dela uma ciência, porque a informação é um objeto transformado e transformador. Então, ele diz que essas são as características. E aí, como é que ele termina, né? Deixa eu passar aqui. E aí ele termina, termina não, né? O penúltimo tópico é o quinto, em que ele fala de biblioteconomia e filosofia. E ele diz que as duas têm muito em comum, né? Porque o saber, né, a sabedoria é objeto de ambas, porque o saber implica conhecer, filosofia, mas conhecer implica informar, biblioteconomia. Então, ele diz que o saber é um dos elementos que ela tem em comum, que no caso seria a sabedoria. Que a biblioteconomia e a filosofia, elas têm o mesmo objeto, informação, porém com objetivos diferentes. E aí ele traz, né, mais algumas informações sobre o que é Bíblia e sobre o que é filosofia, né, e como elas estão aí juntas, né, paralelas. E ele diz que traz a abordagem dele, né, que é o que ele propõe sobre a filosofia da biblioteconomia, que eu vou falar aqui para vocês. Estou lendo agora. Como um conjunto de teorias, princípios e métodos que procuram fazer da biblioteconomia uma ciência. Essa é a filosofia da biblioteconomia. Interessante, né? Começa a perceber como é que ele discorre todo o trabalho, como é que ele desenvolve o trabalho nos argumentos para conseguir chegar, olha, filosofia da biblioteconomia é isso. Veja, ele falou de filosofia, falou de ciência, falou de Bíblia, falou como que elas se juntam, como elas se separam, como elas estão parecidas, como elas estão perpendiculares. E aí, em poucas palavras, né? Que é o poder do cientista, conseguir ser o poder da síntese, né? Que é um poder que eu não tenho muito bem. E aí, tem hora que ele vem e tem hora que ele escapa. Na maioria das vezes ele escapa. E aí ele explica aí sobre a filosofia da biblioteconomia, que é o título que ele deu ao trabalho. Interessantíssimo, né? E aí o que eu acho desse trabalho? Eu acho que ele vale muito a pena ler, né? E tentar responder essas perguntas que eu trouxe aqui para vocês. Quem sabe até, se você não achar algum trabalho sobre isso, você pode desenvolver um trabalho acerca, né, desses questionamentos que eu trouxe. Mas também é provocativo. Provocativo porque tem gente que não sabe nem o que é biblioteconomia, né? Mas a gente está discutindo aqui biblioteconomia como ciência. Estamos discutindo a filosofia da biblioteconomia. Veja só você, né? Então eu acho que é uma forma de mostrar aqui, ó, biblioteconomia está aqui, biblioteconomia existe, é estudada faz anos. Vamos valorizar a biblioteconomia. E aí as considerações finais, né? A conclusão. Ele reforça que não se aprofundou muito e por conta disso não vai fazer considerações finais. Outra coisa que me deixa chocada, porque eu fiquei chocada na introdução, lembra? E agora eu fico chocada, porque diz, olha, tô falando um pouco, não me aprofundei, então não vejo motivo para trazer considerações finais. E simplesmente tem um trabalho que é aprovado numa revista e que é lido até hoje, dizendo isso. Novamente, aquela ideia de que fazer ciência é se comunicar de acordo com aquilo que você consegue, de acordo com aquilo que você tem de resposta, se é que você tem. Se não tem, você vai dizer que não tem. A prova aqui está, beleza? Então ele diz que ele pede, né, para que ele espera, né, na verdade, que os bibliotecários eles se apoderem, né, se armem de um espírito, de um princípio filosóficos e científicos para dar continuidade, né, à ciência que ele chama a biblioteconomia e que espera, eu vou até ler também isso aqui, ó. O que se espera dos bibliotecários é que sejam reflexivos enquanto pensam, sábios enquanto teorizam e firmes enquanto agem, porque o futuro da biblioteconomia como ciência e como profissão só depende deles, porque o homem é o agente e o fim do seu próprio desenvolvimento. Eu quis publicar esse artigo, mesmo não tendo resposta para tudo isso, mesmo talvez fazendo o como eu pude agora, por conta desse final, minha gente. Olha isso, eu sou bibliotecária, né? Sou formada em biblioteconomia e eu quero que as pessoas conheçam, eu quero que as pessoas saibam da importância que são os bibliotecários. Então estou eu aqui, agindo da maneira que posso, como posso, onde posso. Estou eu agindo. Me senti assim, atendendo a uma demanda, entendeu? Ai, gente, eu espero muito que tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se divertido de alguma forma. O meu intuito é trazer isso mesmo, sabe? Leveza quando a gente fala de ciência. O meu intuito é
fazer a gente se sentir alegre e contente quando discorre sobre esse tipo de assunto, entende? Não é só porque é ciência, não é só porque é uma profissão, não é só porque é técnica que tem que ser chato, tá? Vai ter seus momentos chatos? Vai, mas não precisa ser todo o tempo, né? Estamos aqui para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cheiro e a gente se vê!